boa noite. Começa agora mais um programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. O limite de faturamento anual para o MEI, o microempreendedor individual, pode aumentar dos atuais R$ 81 mil para R$ 130 mil. A mudança, que tramita no Congresso Nacional, vai permitir que mais empreendedores possam fazer parte desse segmento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre estas e outras mudanças que pretendem tornar o mercado mais atraente e mais vantajoso para os empreendedores. E sobre esse tema, eu converso com a consultora financeira Lai Santiago e com Enio Pinto, gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae, o serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Boa noite, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Enio, eu gostaria que você começasse explicando para a gente o que é esse limite. Veja, para você se enquadrar na condição de um microempreendedor individual, hoje o faturamento vai até R$ 81 mil. Você não pode ser sócio de nenhuma outra empresa, não pode ter mais do que 2 funcionários e com esse faturamento você se enquadra nessa condição e tem uma situação tributária muito favorável. Você recolhe só alguma coisa em torno de 60 e poucos reais, dependendo da atividade empresarial que você tem, independentemente do faturamento, desde que seja dentro desse limite, e você tem um pacote de benefícios econômicos e previdenciários. Então, quando a gente fala de 81 mil ano, você está falando de 6.750 de faturamento bruto mês. Quando a gente pensa na possibilidade de ir para 130 mil reais, você já está falando de 10,8 mil de faturamento mês. De alguma maneira, o horizonte de gestão dos negócios no Brasil é mensal. Então, a gente quase que dobra o faturamento mensal ainda dentro dessa condição de microempreendedor individual. Porque você desenquadrando, você cai no que é o Simples Nacional e aí você passa a pagar alíquotas em função do seu faturamento, em função do seu volume de vendas, em cima do que você vende, né? Então, de fato, seria bem interessante que, após a aprovação no Senado, a gente tenha também a aprovação na Câmara e, posterior a isso, a sanção presidencial favorável para que a gente tenha isso implementado. E com o aumento desse faturamento, deve atrair mais microempreendedores para o MEI, né? Verdade. O que a gente tem com a política pública do microempreendedor individual é um grande projeto de tirar da marginalidade, tirar do limítrofe aí da informalidade, milhares e milhares de empreendedores, para que eles venham para a legalidade, para que eles venham para a formalidade e se beneficiem com isso, né? Deixando claro que a partir do momento que você se formaliza com a condição de MEI, você passa a ter CNPJ. Tendo CNPJ, várias portas se abrem para você. Você começa a ter a possibilidade de se bancarizar na questão de pessoa jurídica, de ter acesso a linhas de crédito, de ter acesso a vários produtos de capacitação e consultorias gratuitas junto ao Sebrae. Você passa a ter nota fiscal, o que te habilita a vender, a ser fornecedor para grandes grupos empresariais, além de todo o pacote beneficiário. Previdenciário, desculpa. Tudo bem. Lai, e para a economia do país como um todo, esse aumento no faturamento também tem uma melhoria aí? A gente precisa pensar em 2 lados, porque, por um lado, a gente vai ter uma queda na arrecadação. O governo vai sentir bastante comigo. Então, pensa comigo, se o governo permite que negócios que faturam mais permaneçam no MEI, mesmo com um faturamento maior, aqueles impostos maiores que o governo receberia das microempresas não serão recolhidos. Então, inclusive, tem até uma consultoria do orçamento do Senado que estima que essa redução da receita vai ser em torno de 2,3 bilhões de reais só para 2022. Mas se a gente olhar pelo lado do empreendedor, de quem está arcando com esses impostos, a gente tem um ponto muito positivo para a economia. Mais empreendedores vão se formalizar, como o Enio acabou de comentar aqui, eles vão ter mais dinheiro disponível no bolso para o orçamento, certo? E dessa forma vão conseguir consumir melhor. Agora, com o cenário de inflação super alta, os preços do mercado estão bastante elevados, isso dá uma folga para o empreendedor. E, de certa forma, a gente vai ter um aumento na arrecadação de impostos do consumo, porque isso tende a estimular o consumo de alguma forma. E também pode acontecer desses microempreendedores que aderirem ao MEI contratarem mais pessoas, gerando emprego, né, Lai? Com certeza, até porque dentro desse projeto a gente tem um aumento de mais uma pessoa que pode ser contratada, né, dentro do empreendimento dessa pessoa, desse microempreendedor. Contratando mais uma pessoa, é mais renda que está sendo disponível
para outra família, né, para um outro círculo ali, que vai conseguir consumir mais também. Enio, e esse projeto que está tramitando, ele também prevê aí uma mudança nas categorias, né, que podem fazer parte do MEI. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Veja, o mais badalado, eu diria que é o transportador autônomo, que a gente tem chamado de MEI caminhoneiro, que vai poder também se inserir nessa condição. Né? Naturalmente, essa categoria terá um tratamento um pouco diferenciado, em função dos altos custos de operação que essa categoria tem. Se o MEI terá um limite até 130 mil de faturamento, o MEI caminhoneiro chega a 251 mil de faturamento. Mas vai tirar da informalidade alguma coisa em torno de 1,2 milhões de transportadores autônomos que hoje não recolhem imposto algum. De fato, a Laí foi muito feliz no comentário dela, mas a gente tem uma expectativa de que o volume de empreendedores que são informais hoje, que topariam se formalizar, dado a amplitude do limite, traria um dinamismo na economia que, de alguma maneira, compensaria uma eventual perda da receita. Olá, o Enio falou aqui da questão da formalização, que você também falou. Muita gente fica aí na dúvida, vou formalizar, vou pagar imposto, mas tem muitos benefícios, né? Para a finança pessoal ali, o que traz de bom a formalização? O primeiro ponto é que você coloca o seu negócio em outro patamar. Você consegue abrir uma conta PJ e, dessa forma, colocar cada coisa no seu quadrado. Hoje, uma das principais causas de falência das empresas é essa mistura entre o que é orçamento da família e o que é orçamento do negócio. Quando eu coloco cada coisa no seu quadrado, eu consigo gerir muito melhor o meu negócio e permitir que ele tenha mais fôlego para crescer. Além disso, tem uma série de benefícios previdenciários, como até mesmo você pode se preparar para o INSS, você consegue ter o acesso ali à licença maternidade, né? Uma série de benefícios que te protegem em situações mais emergenciais, como é o exemplo também do auxílio doença. Mas, acima de tudo, a gente precisa pensar no MEI como uma maneira de fazer com que a pessoa tenha um estímulo para empreender. Por toda a maneira como ele é feito, como é muito simplificado, como o imposto é muito simples, é muito baixo em relação ao faturamento daquele microempreendedor, isso faz com que ele tenha estímulos para, pouco a pouco, alavancar o seu negócio. Agora, Enio, a gente sabe que não basta ter uma ideia na cabeça e começar já um negócio. É preciso ter alguns cuidados, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. De fato, hoje a gente tem, para vocês terem uma ideia, eu diria 50-50 de pessoas que procuram o Sebrae já como empreendedores estabelecidos e aqueles que são candidatos a empresário. A gente tem um volume muito grande de pessoas querendo empreender, querendo ingressar na sociedade produtiva nessa condição, já que eles não têm, às vezes, currículo e experiência para ingressar na condição de colaborador. E, de qualquer forma, o brasileiro é um povo de alma empreendedora, eu diria. Ele prefere mais escolher do que ser escolhido. E quando a gente empreende, a gente sempre estabelece o segmento em que quer atuar. Quase sempre vem como o desdobramento de uma atividade que até então era um hobby. Eu gosto de cozinhar, vou abrir um restaurante. Eu gosto de fazer ginástica, vou abrir uma academia. O brasileiro tem um foco muito grande na questão da realização pessoal, da satisfação, da plenitude na hora que vai ingressar através de negócios. Mas veja, é fundamental que você entenda que uma empresa existe para resolver problemas. Então você tem que estar com essa parabólica ligada, identificar de fato um ramo com o qual você tem afinidade, mas ver se você tem competências para entrar ali resolvendo problemas de um nicho de clientes. E minimamente tirar essa ideia do papel, da cabeça, passar para o papel, fazer o que a gente chama aí de um business plan, de um plano de negócio, para testar a viabilidade econômica financeira desse empreendimento. Projetar ali o que seriam eventuais vendas, o que seria, por outro lado, os custos, as despesas de operação desse negócio, à luz de um mercado que você pretende explorar, para ver se, de fato, vingaria esse negócio permaneceria de pé, né? Além do que, considerar alguns legados que a pandemia deixou e que estão impactando muito nos negócios. Agora, a gente sabe, Lai, que muita gente tem medo de fazer essas contas e não saber fazer direito. Qual a sua dica aí? Alguém que quer abrir um negócio, como equilibrar aí fazer esse planejamento financeiro? O primeiro ponto é que você precisa colocar como a meta inicial do seu negócio faturar aquilo que é necessário para te dar autonomia financeira. Eu sei que muitas vezes a ansiedade para ver o negócio deslanchar, para ver o seu sonho tomar forma,
pode tomar conta, né, e você acabar trocando os pés pelas mãos, mas ir pouco a pouco e entendendo muito bem se aquele serviço, aquele produto atende a uma demanda de mercado, se aquilo que você está fazendo é bom para o seu propósito de vida, traz realização para a sua vida, também são pontos importantes. Mas, acima de tudo, ter um planejamento financeiro é fundamental. E, nesse caso, eu não vou olhar só para trás, só para aquilo, o que já aconteceu no meu negócio, só para aquilo que eu já gastei, o que eu já faturei. Mas também eu tenho que traçar expectativas de receitas, pensando na sazonalidade que o meu negócio pode ter. Então, pensa comigo, se você tem um negócio que vende chocolates, muito provavelmente, na época do Dia dos Namorados, ou até mesmo da Páscoa, você vai ter um aumento da sua receita. A gente tem essa expectativa. Então, você se antecipar com relação a isso, se organizar de uma forma mais sistemática, utilizando ferramentas, né, que automatizam esse processo, sejam planilhas, até mesmo a pessoa que é adepta ali ao caderninho, mas pouco a pouco você automatiza essa maneira de gerir o seu negócio, isso faz com que você tenha muito mais chances de crescer e faturar mais. Bom, muito obrigada pela entrevista de vocês aqui conosco. E para você que quer saber mais sobre empreendedorismo, uma boa notícia. A TV Justiça, em parceria com o Sebrae, está produzindo uma série de interprogramas sobre empreendedorismo. E já teremos novidades para vocês. Bom, nós vamos voltar agora para as telas para saber o que mais tem sido pesquisado nesta semana na internet. Começando com o ProUni. Estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o famoso ProUni, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de graduação nas universidades e faculdades particulares. Além de estudantes que ainda não têm diploma de nível superior, o programa também é destinado a professores de escolas públicas, mesmo já graduados. E tem mais. Neste ano, os estudantes poderão usar as notas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 e de 2021, para participar do processo seletivo. Mas atenção, as inscrições ficam abertas por um período curtíssimo, só até essa sexta-feira. Corre lá no site, o prouni.mec.gov.br. E nesta semana aconteceu a última data palíndromo da década. Foi na terça-feira, 22/2 de 2022. O palíndromo é a sequência de números ou letras que formam uma data, uma palavra ou frase que podem ser lidos tanto na sequência certa como de trás para frente. Em uma rápida pesquisa aí na web, você pode encontrar vários, como a palavra radar e a frase "a base do teto desaba". Quanto à data da última terça-feira, há quem considere uma coincidência, mas foi um dia especial para os místicos e muitas pessoas que veem, em dias assim, um momento raro, um portal de oportunidades que se abre. E você, aproveitou a data para tomar alguma decisão importante? E na nossa última tela continua, por mais uma semana, como um dos temas mais pesquisados, os valores a serem recebidos pelos cidadãos mediante consulta ao sistema do Banco Central. Aquele dinheiro esquecido em algumas agências bancárias que as pessoas sequer sabiam que tinham direito e que agora vão ter a possibilidade de receber. A campanha do governo federal, que permitiu que as pessoas pudessem se informar sobre a disponibilidade dos valores, chega agora à fase de agendamento das transferências. Se você entrou lá no sistema do Banco Central e viu que tem dinheiro que é seu, já pode voltar ao site para saber a data de transferir esse dinheiro, que poderá ser por Pix ou transferência bancária, DOC ou TED. Se ainda não conferiu, dá uma olhada lá em valores a receber, tudo junto.bcb.gov.br. E se tiver alguma dúvida, aqui no Tá na Web nós já falamos desse assunto. O programa está disponível no nosso canal no YouTube. E a gente vai agora para um intervalo rapidinho. Te espero no próximo bloco. Tá na Web está de volta e vamos falar agora sobre fake news. Vamos começar mostrando para você a fake news que está sendo desmentida no nosso Instagram. Lá na editoria semanal #EraFake, falamos de um tema que está bombando. Atenção, é falso o vídeo que está circulando nas redes sociais em que uma mulher fala que pelo menos 400 mil pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 morreram nos Estados Unidos. Ela menciona como fonte uma pesquisa da Universidade Norte-Americana de Colômbia.
Gente, por favor, né? Esse número é altíssimo e não corresponde à realidade. Os dados corretos para os Estados Unidos são fornecidos pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, na sigla em inglês. Segundo o órgão, o número de notificações é de cerca de 11 mil óbitos. E o CDC reforça ainda que as notificações não significam que as mortes estão ligadas à aplicação da vacina. Por isso é importante sempre que a gente confira as fontes antes de sair espalhando desinformação por aí. Segundo a fake news, o teste aplicado ao limão daria positivo e, portanto, não há confiabilidade nesse teste. É bastante incoerente e inconsistente. Por quê? Quando nós produzimos um teste, nós devemos considerar o ambiente no qual ele vai ser utilizado. Na nossa mucosa bucal existe, por exemplo, a saliva e a possibilidade de termos as partículas do vírus. O teste deve desprezar a saliva e ele é produzido exatamente para isso. Ou seja, para não considerar as características de pH, acidez e temperatura da saliva e apenas identificar as partículas do vírus. No limão a gente tem várias outras substâncias que podem interferir no suco do limão, as fibras, os sais minerais, ou seja, o resultado é incoerente, pode resultar num falso positivo. Os testes são confiáveis, a gente precisa testar a população para que a gente tenha o controle dessa doença e possa tomar as medidas adequadas, as medidas sanitárias adequadas. Pois é, como vocês viram aí na programação da TV Justiça, a gente desmentiu uma notícia sobre esse vídeo que circula na web. Neste, um teste rápido de antígeno é aplicado em um limão e dá resultado positivo para a Covid-19, como se fosse uma prova de que os exames não são eficazes. Bom, para conversar comigo sobre esse tema, eu chamo o professor do Instituto de Química da Unicamp, Gildo Giroto. Boa noite, doutor Gildo. Explica para a gente aí como é que é esse teste do limão que viralizou aí na internet. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite para poder vir aqui comentar a respeito desse assunto. Bom, acho que a gente tem que começar dizendo que o teste simplesmente não pode ser aplicado no limão porque ele não foi feito para ser aplicado no limão, né? Como já mencionado, né, a gente tem uma característica a gente produz. Quando nós produzimos um teste ou fazemos um experimento, nós controlamos o ambiente em que esse experimento vai ser aplicado, vai ser direcionado. E aí, quando você muda o ambiente, você muda totalmente a característica do próprio teste. É como se eu pegasse uma balança para poder medir a temperatura do ar. Então, não faz muito sentido, né? Eu estou aplicando num ambiente diferente e essa característica muda e impossibilita que eu tenha um resultado que seja confiável. Né? Então, como eu volto a frisar, o teste é efetivamente confiável desde que ele esteja aplicado dentro dos protocolos para os quais ele foi produzido. Né? Se eu tenho que aplicar o teste na mucosa, não adianta eu aplicar o teste no limão, ou na urina, ou no sangue, ele tem que ser aplicado na mucosa, do mesmo jeito que outros testes são produzidos para outros ambientes. Então, acho que um resumo geral seria um pouco disso. É bom a gente ficar atento porque vira e mexe aí surge mais um vídeo falso na internet e muitos, eles falam que um teste é eficaz, o outro não. Existe essa diferença nos testes aplicados certinho em pessoas, nas mucosas, como o senhor falou aqui? Olha, existe, né? A gente tem diferentes tipos de teste, né? Então, o RT-PCR, que é o teste que é mais aconselhável de se fazer e é mais eficaz, ele tem... Ele efetivamente consegue ter um número de falsos negativos muito baixo, né? Então, se você faz o teste, ele passa por uma análise um pouco mais detalhada, ele tem todo um equipamento e profissionais que atuam na análise desse teste e, obviamente, ele vai ter um resultado muito mais confiável. Mas existe um protocolo, né? E esse protocolo precisa ser seguido. Então, não adianta eu aplicar o RT-PCR, por exemplo, 15 dias depois que a pessoa teve os primeiros sintomas, porque ele não vai funcionar. Novamente, eu digo, né, você tem que seguir os protocolos, tem que seguir a bula do medicamento. Os testes de antígeno, por exemplo, eles têm um protocolo
e é inclusive recomendado que eles sejam aplicados mais de uma vez ao longo dos primeiros 7 dias de sintomas, exatamente porque eles têm uma eficácia menor. Não que eles não funcionem, eles funcionam muito bem, mas eles detectam uma carga menor de vírus e, portanto, eles precisam ser aplicados em um prazo maior ou em mais de uma vez para que isso possa efetivamente evitar qualquer conflito ou qualquer falso positivo que seja adquirido a partir do teste. Professor, o senhor falou aí de protocolo, e eu sei que a gente está vivendo essa pandemia já há muito tempo, mas acho que ainda tem gente que tem dúvidas sobre esse protocolo. Explica aí um pouquinho para a gente, com quantos dias de sintoma, que tipo de sintoma que é necessário fazer o teste? Bom, como eu comentei, nós temos os diferentes testes, né, e eles, primeiro de tudo, a gente precisa consultar o médico, porque o médico ele consegue te informar adequadamente quais seriam os protocolos adequados e qual o melhor teste para que você faça. De modo geral, a gente tem o RT-PCR, que é um teste que não pode ser aplicado logo nos primeiros dias, né? Você precisa ter uma carga viral um pouquinho maior para que esse teste possa ser aplicado e efetivamente dê o positivo ou evite qualquer contradição no teste. E você tem também os testes de antígeno, que são testes que você aplica ao longo dos primeiros dias, né, e é recomendado que você reaplique ele caso você tenha os sintomas e ele dê o resultado negativo. Então, reaplique ao longo de alguns dias. Mas isso, efetivamente, tem que ser conversado com o próprio médico e acompanhando os sintomas da doença que vão acontecendo, que vão sendo, que você vem sentindo, que o paciente vem sentindo. O que a gente não pode deixar de fazer é, efetivamente, fazer os testes e comprovar se a gente tem ou não a doença para manter o isolamento, para que a gente possa preservar a saúde daqueles que estão próximos da gente e mesmo daqueles que estão não tão próximos, como pessoas do trabalho, pessoas que a gente anda no transporte público e coisa do tipo. Existe alguma recomendação para a pessoa que acabou de receber a vacina, por exemplo? Foi lá no posto, tomou a vacina, ela precisa esperar algum tempo se ela sentir o sintoma e pode ser algum reflexo ali da vacina ou já pode fazer o teste? Não, existe sim. Para cada tipo de vacina, você tem um período em que o teste pode ser efetivo ou não e, digamos, um período em que o seu corpo pode estar desenvolvendo anticorpos ou pode estar desenvolvendo algum tipo de sintoma. Do mesmo jeito que se você está com algum sintoma, recomenda-se que você espere um tempo para tomar a vacina, né? E para cada vacina você tem um prazo diferente. Então, quando você vai ao posto de saúde, ao SUS, para efetivamente tomar a vacina, né, uma das primeiras perguntas que te fazem é: você teve algum sintoma nos últimos dias? Se você teve algum sintoma, ele recomenda que você espere, aguarde um momento, porque também a efetividade da vacina depende do seu bem-estar no momento em que você administra a dose da vacina, né? Então, existe sim um prazo para cada um dos tipos de vacina. Então, a Coronavac tem um prazo menor, a Pfizer tem um prazo um pouquinho maior, e isso varia, né? As recomendações devem ser seguidas de acordo com os protocolos que o posto de saúde, que os médicos, que os enfermeiros, que o pessoal da linha de frente tem o contato mais intenso, mais um contato efetivo. Por isso que é tão importante reforçar aqui, né, o que o senhor falou. Teve algum sintoma, gente? Buscar o médico, procurar alguma orientação. Agora, o senhor falou aí vários tipos de testes, de exames, professor. Existe algum que não é recomendável, que não é confiável? Não, não existe, né? O que a gente tem até o momento, desde os testes rápidos até o RT-PCR, eles são recomendados que você faça, né? Assim como as vacinas também são recomendadas. Existem alguns poucos casos de uma confusão em relação à informação promovida pela própria fabricante do teste. Existem alguns testes em que você coleta o material e manda esse material para análise. Até essa semana aconteceu um caso de uma empresa que fazia esse teste e as pessoas interpretaram errado, achando que esse teste era um teste rápido, era um teste de antígeno. Não era um teste de antígeno, era um teste em que você precisava coletar o seu material, guardar num certo recipiente e encaminhar para a empresa para que essa empresa fizesse a análise efetiva. Então, a gente só tem que tomar cuidado com esse tipo de informação que circula ou com esse tipo de confusão em relação ao teste. Mas os testes, tanto o teste rápido quanto o RT-PCR, eles funcionam super bem,
eles têm a sua eficácia. Claro, existe essa possibilidade de um falso positivo, e é por isso que em alguns casos se recomenda que esses testes sejam refeitos algumas vezes, mas eles são confiáveis e é preciso sim fazer os testes quando você tem sintomas, exatamente para preservar, para a gente poder tomar as medidas adequadas de isolamento social e manter a segurança sanitária que a gente vem conquistando ao longo desses últimos meses. E só para a gente reforçar aqui antes de encerrar, professor, combate às fake news. Não vamos passar para frente um vídeo que recebeu ali no Zap da família, do grupo de vizinhos. Tem sempre que checar antes a informação, não é mesmo? É extremamente importante. Às vezes a gente compartilha por ingenuidade, né? Por achar que está fazendo uma boa ação ou está fazendo um bem ao compartilhar aquela informação, mas antes de compartilhar é preciso que você verifique, né? A gente tem sites de busca, diversos sites que a gente pode verificar. Se você pegar a informação da notícia e digitar num buscador, no seu celular, na internet, no seu computador, você vai encontrar provavelmente as informações assertivas a respeito daquela notícia. E se ela for falsa, vai aparecer logo nas primeiras páginas, olha, isso é falso, tem que ser discutido, porque, infelizmente, nós temos uma propagação de fake news, propagação de desinformação com objetivos escusos, né? Então a gente tem que trabalhar com isso da melhor maneira, no sentido de buscar as informações adequadas, e é fácil, não é difícil a gente buscar essas informações. Então, reforço o que você disse, né? Antes de compartilhar uma notícia que parece muito fantasiosa, muito absurda, muito dramática, faça uma pesquisa, né? Digite ali no seu buscador de internet e você vai encontrar informações adequadas a respeito daquela notícia e pode compartilhar com maior calma, com maior clareza, ou pode efetivamente não compartilhar porque ela é uma desinformação, porque ela é uma fake news. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, uma boa noite. Eu agradeço, obrigado. Bom, e eu vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Eu volto semana que vem com mais assuntos da web para você. Até lá!